Bom dia pessoal, tudo bem? Eu vim aqui por meio deste vídeo para desmentir, né, uma mentira aí que um irmão aí, um cidadão lançou aí no YouTube contra essa ferramenta, esse mini compressor de ar direto, no qual ele esculhamba mesmo, esculacha o compressor, dizendo que o compressor não presta, dizendo que não vale nada, que ele comprou e se arrependeu e que já está querendo vender de novo porque diz que não presta, ficou jogando as pelotas de tinta. Aí eu comprei esse kit aqui, chegou ontem, comprei no Mercado Livre, já vem com um kitzinho já com a pistola, o compressorzinho, a mangueira, e ele esculachou a ferramenta dizendo que não presta mesmo, que ele comprou e se arrependeu e que já vai colocar à venda de novo, dizendo que recomendando não comprar. Mas olha aqui o serviço que eu estou fazendo com ele, a pintura. Eu não sei se ele não soube diluir a tinta, se ele não soube, se ele usou material incompatível com a diluição, ou se ele diluiu de forma errada. Mas olha aí a pintura. Estou fazendo aqui agora com ele. E pinta super bem o compressorzinho, é claro, é uma ferramenta doméstica, né? Não é uma ferramenta industrial. Então acho que ele não levou em conta isso. Ou ele não soube fazer a diluição do produto. É um compressorzinho de ar direto. Você tem que usar a pistola de ar direto mesmo, próprio. E eu tô pintando aqui, não tive problema nenhum. Inclusive eu vou jogar um pouquinho de tinta aqui para vocês verem. Com o próprio, ó. Tá pintando uma maravilha, ó. Não... Para um serviço pequeno como esse aqui, pintura de portão, pintura doméstica, pintar uma moto, uma bicicleta, vai embora. Agora o cidadão comprou a peça e não soube usar e ficou difamando a peça aí na rede social. Então, ó, eu acredito que ele que não soube usar a ferramenta, ó. Desculpa eu estar errando a mira aqui da câmera, que eu tô com a mão fazendo as duas coisas aqui ao mesmo tempo. Mas olha aí, ó. Ele presta sim, o compressorzinho, pode comprar que presta sim. Faz a pintura super bem, ao meu serviço mesmo, ele está atendendo super bem. Depois daqui já tem um portão de correr, portão deslizante para pintar. E vou pintar com ele. Entendeu? Então acredito que esse cidadão aí que falou mal da ferramenta, ele não soube usar a ferramenta. Tá certo, pessoal? Então aí, ó. Eu acredito que ele não soube usar a ferramenta.